Você falou agora, Rodrigo, de guerra espiritual. Pelo que eu entendi, naquele momento histórico do povo judeu na terra do Egito, havia uma guerra espiritual naquele momento sobre todo aquele acontecimento, é isso? Exatamente. Se a gente vir agora para o século XXI, pandemia, tragédia, mundo inteiro, não existe bom senso. Vou repetir, mundo inteiro parece que acabou o bom senso. Está tendo uma guerra espiritual aqui em cima? Boa pergunta você fez, Fernando. Eu vou ilustrar o seguinte. Eu vou pegar a sua pergunta e, se você me permite, eu vou parafraseá-la com uma outra pergunta que nós fazemos em filosofia. Quem é o agente da história? Quem é o agente da história? Essa é uma pergunta filosófica, mais do que teológica. Quando eu falo Juscelino Kubitschek construiu Brasília, quem é o agente? Quem construiu Brasília? Então, eu tenho uma maneira simplória de ver isso. Qual é a maneira simplória? Falar que não existe nada acima, que tudo é só isso aqui mesmo, é o materialismo puro e simples. E o materialismo, ele não deu conta de responder a todas as inquietações humanas. Uma outra maneira simplória é atribuir tudo ao mundo espiritual e cair naquela medieval de que tudo foi Deus ou o diabo que causou. Então, se eu estiver conversando com você nesse momento e a live cair aqui, aí porque o diabo interrompeu a nossa conversa, a gente não precisa ir para tanto. Então, nem negar o espiritual, nem colocá-lo assim em 100% dos fatos. Eu compararia a história da humanidade, aí você vai entender onde é que tem a questão da guerra cósmica, como um jogo de ludo. Eu não sei se você lembra, as pessoas, do jogo de ludo é um joguinho de mesa, de tabuleiro, que você joga de 4 jogadores. 4 jogadores, A, B, C e D. O mundo é a mesma coisa. A história, ela é constituída, grosso modo, de 4 jogadores. Não por ordem de jogada, mas apenas para elencá-los. Um jogador sou eu mesmo. Eu todo dia estou movendo a minha peça no tabuleiro da vida e tomando decisões que podem me levar para A ou para B. Eu tomei a decisão aqui de aceitar o seu convite. Ninguém me obrigou, mas eu poderia ter recusado. Ou seja, eu sou o agente da minha história, mas eu não sou o único jogador. Um segundo jogador que age aqui também é o acaso. O acaso existe. Nem sempre pneus de carro furam, sinais de internet caem. Você está entendendo? A gravidade, desde Newton, está aí para mostrar que coisas são atraídas para o centro da Terra, então caem. Então, haverá momentos que eu estiver conversando com você, eu posso derrubar um copo aqui, ele cair no chão e quebrar. O acaso. Terceiro jogador. As forças do mal, que a teologia cristã chama de diabo, Satanás. Essas forças do mal também agem. A gente pensa que não agem. Então, embora eu saiba que eu tomo decisões, embora eu saiba que o copo pode cair no chão por lei gravitacional, há momentos em que forças do mal podem fazer um copo cair no chão. E, em quarto lugar, existe Deus, que também joga. Ele respeita as nossas decisões, às vezes ele não tira as consequências dela, mas ele age com a sua misericórdia corrigindo. Então, eu posso dar os 4 exemplos bíblicos. Jó é um caso que você vê que foi Satanás agindo sobre a vida dele. Nas pragas do Egito, você vê que foi Deus agindo diretamente, mandando ali as pragas. No caso de Judas negando Jesus, embora estivesse previsto, foi Judas que decidiu trair Jesus e Pedro decidiu negar a Cristo. Agora, a cruz de Cristo cair ali no momento do Calvário, porque ele não aguentou o peso e ela caiu mesmo. Então, a gente vê esses 4 movimentos. Agora, o problema é que se eu negar essas guerras espirituais que estão acontecendo em torno de mim, eu posso ter uma visão meio míope de fatos que estão acontecendo e não interpretá-los de maneira mais abrangente. E hoje, você me pergunta de hoje, o Covid é uma questão dessa guerra que está acontecendo? Veja bem, as pessoas hoje, Fernando, nós estamos numa geração que não quer ser disciplinada. Tá certo? A liberdade total, né? Exatamente. Falar que a geração mimimi ofende, mas é verdade. Há muitos sociólogos. Berger é um exemplo que eu dou. Berger era um sociólogo até ateu. Ele escreveu The Denial of Death, A Negação da Morte, um livro fantástico. E há outros que eu poderia citar aqui que mostram como a nossa geração é uma geração que quer viver sem Deus, sem princípios, sem leis, sem regras. E a gente vê esses mantras sendo repetidos aí, pessoas que repetem essas filosofias
sem até saber delas. Desde o existencialismo de Heidegger, depois veio o Sartre, quando o Sartre popularizou essas visões filosóficas, eles convenceram muitas pessoas, ou pegando carona de novo no Berger. Não existe Deus. Se não existe Deus, a única vida é essa. Então vamos aproveitar o máximo que a gente pode, da melhor maneira. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com minha vida. E eu fico apenas usando essa situação aqui. Deus permite, no jogo do ludo ali, muitas coisas acontecem não por ação direta de Deus, mas por permissão dele. Deus permite que algumas pancadas aconteçam no mundo para o mundo acordar. E ao mesmo tempo que o Covid revelou o melhor da humanidade, também revelou o pior dela. As máscaras caíram. Muita gente revelou o seu melhor e o seu pior, porque muitos se tornaram heróis, outros se tornaram porcos. O Covid, para mim, foi um divisor d'águas, como muita coisa que acontece. Aliás, quando eu até falei que santos e porcos, eu tenho que dar atribuição, eu estou aqui pegando carona em Viktor Frankl, que é um autor que eu recomendo os seus seguidores aqui a estudarem. Viktor Frankl foi um sobrevivente de 2 campos de concentração nazista, Dachau e Auschwitz. E Viktor Frankl, ele viu a sua esposa, recém-casado, sendo morta pelos nazistas, a sua mãe, a sua irmã, ele pensou que tinha sido morta também, o seu pai foi morto no campo de concentração, e Viktor Frankl, que era um herdeiro da escola de Freud, do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Freud era ateu. E Freud trabalhava com uma ideia que vai encaixar direitinho com essa questão do Covid que você me pergunta, Fernando. O Freud dizia o seguinte, inspirado no evolucionismo de Charles Darwin, Freud dizia que todos os seres humanos só são diferentes por causa das convenções sociais. Por isso que somos diferentes. Por isso que na hora de comer, a rainha come com cortesia e o provinciano come com a mão de qualquer jeito ali, mastigando de boca aberta e avançando. É porque tem comida para todos. Mas Freud dizia, tire a comida, tire as convenções sociais, tire a liberdade, tire, como se diz, a segurança. Aí todo mundo vai ficar igual. Só vai sobrar 2 coisas. Só vão sobrar 2 coisas. O Eros e o Thanatos. O Eros é a necessidade de afeto e o Thanatos a necessidade de sobrevivência. Eros é o amor erótico, Thanatos é a morte, não é? Então Freud dizia, você quer ver a rainha da Inglaterra comendo como um bicho à semelhança daquela pessoa aborígene? Lembra que Freud escreveu numa época em que eles tinham muito racismo na maneira de classificar as culturas. Quer ver como é que a rainha da Inglaterra vai se igualar a ele? Tire de ambos as condições de sobrevivência, a segurança, e os dois vão ser aquilo que Darwin previu que nós seríamos. Animais lutando pela sobrevivência e pelo afeto. Por isso que por sexo e por comida, as pessoas fazem tudo. Mas, Viktor Frankl, que não gostava dessa visão materialista demais de Freud, ele, no campo de concentração, ele viu que foi o contrário. Ele falou ali no campo de concentração, os alemães tiraram tudo de nós. Mas, ao contrário do que previu Sigmund Freud, foi o caos que nos deixou mais diferentes, porque eu vi alguns se vendendo, se prostituindo por um pedaço a mais de pão na sopa, e eu vi outros se tornando mártires para salvar as suas pessoas. Então, a tragédia, ao contrário de nos igualar, aí que ela nos diferencia. Aí eu cito, entre aspas, é na tragédia que alguns se tornam santos, outros se tornam porcos. Então, tragédias como o Covid, elas revelam o que há de melhor e o que há de pior no ser humano.